Vamos lá, gente. Vamos iniciar nossa aula, que chegamos na última, né, de finanças públicas. Espero que vocês tenham gostado dos conteúdos que nós aprendemos até aqui. Foram conteúdos que eu selecionei bem diferentes das emendas de finanças públicas. Não quis ficar muito sobre o viés econômico e também políticos, né, que existe dentro das finanças públicas. Quis mostrar um pouco para vocês mais de assuntos voltados para a prática, né, conteúdos prática e de gestão nesse aspecto. E aí a gente foi passando, só para relembrar um pouquinho, né? A gente começou sobre o federalismo, mostrando como é que a gente se divide, dentro dele como foco federalismo fiscal. Depois passamos sobre a questão toda do direito financeiro, com a atividade financeira do Estado. Colocamos também a parte ali do sistema tributário nacional, mostramos as competências, quem compete o quê, como é que se comporta o nosso regime tributário. Mostramos depois para vocês as questões das transferências que tem, as vinculações constitucionais, legais e, consequentemente, posteriormente, as desvinculações. Falamos sobre endividamento público, dívida pública, fundos e agora, por último, o nosso controle externo, né? E aí eu já vou falar para vocês que a gente vai começar a falar sobre controle hoje. E o foco nosso, não vou entrar muito nos aspectos do controle administrativo, as formas de controle que existem, não vou adentrar muito nesses assuntos. Já até a gente vai comentar um pouco, mas existem várias correntes, né, doutrinárias, de acordo com determinada posição. Você pode entender como controle administrativo, controle legislativo, e assim vai, essas formas que existem de classificações, tá? Então, como vai ser a entrega do trabalho? A senhora pode ser por e-mail ou tanto faz por mim, tá? Pode ser tanto por e-mail ou na plataforma, pode disponibilizar lá. Eu vou solicitar para o Diego abrir para vocês uma posição lá como tarefa, e aí vocês podem ir anexando os arquivos. Eu gostaria até que vocês colocassem esses arquivos, de preferência um em Word, outro em PDF, até que fica mais tranquilo a respeito, né, para a gente não tiver dúvidas nenhuma, tá? Pode ser? Ótimo. Então vamos lá. Então o nosso foco aqui é o controle externo hoje, mas que nós vamos até conversar um pouquinho sobre o contrário, né, o controle interno, tá? Mas vamos ver aos pouquinhos sobre cada uma dessas classificações, como ele se comporta aqui, de acordo com a Constituição Federal e assim por diante, tá? Professor, enviar um arquivo único em PDF. Não tem problema, só quando coloca em Word, eu prefiro que tenha também em PDF, porque sabe que pode ter depois algumas dúvidas a respeito e assim por diante, tá? Então, controle externo, né? Como o nome já vem, é um controle que está fora, né? Esse controle externo que a gente tem dentro da administração pública, né? Nosso foco de estudo o tempo todo é o controle sobre os bens públicos, patrimônio público, né? E toda essa composição de finanças que existe dentro da administração pública. E aí eu coloquei para vocês primeiro uma definição de controle, né? O pessoal que já estudou aí na administração, teoria TGA que a gente vê, né? A FAIOL, que foi um desses iniciaram, né, a questão da administração. Fayol defendia que o controle é uma das funções mais clássicas e primordiais da administração, seja ela qual for, né? Setor público ou privado, de qualquer entidade, seja ela pública ou privada, juntamente com o planejamento, a organização, a direção e a coordenação. O controle é um instrumento necessário para proteger os ativos físicos, patrimoniais e financeiros da organização,
e para garantir seus resultados. Controle faz parte da nossa vida, né? Temos que ter o nosso controle financeiro, né, das nossas contas, daquilo que a gente recebe e controlar aquilo que entra e sai também da nossa casa. Então, assim, também dentro da administração pública, precisamos controlar que bens nós temos, quais são os nossos patrimônios, né, as nossas contas financeiras e, consequentemente, que tipo de resultado nós queremos atingir através de um controle. E aí, vou começar a falar primeiro o que seria o nosso controle interno, né? E no finalzinho a gente fala um pouco mais sobre ele. O controle interno é uma atividade contínua. Interno, a gente também já sabe que faz parte de dentro da minha gestão, né? Dali do mesmo poder que eu estou. Então, é uma atividade contínua, realizada por um órgão interno da organização, como a CGU, por exemplo, no âmbito federal, e que tem o objetivo de garantir que as leis e os regulamentos sejam cumpridos e assegurar que os erros e riscos sejam controlados e monitorados. Ou seja, a gente sabe que erros e riscos acontecem, mas que eu preciso estar sempre ali monitorando, controlando isso. Além de certificar que a administração está atuando em consonância com os princípios constitucionais em todas as atividades da organização. Quando a gente pensa aqui, no caso da CGU, e aqui a gente tem no estado do Rio de Janeiro também a CGE, a gente não pode esquecer que cada um dos outros poderes também tem seus próprios controles internos, ok? Então, o Poder Judiciário tem o seu próprio controle interno, eles têm que ter o seu próprio controle interno. E assim por diante, porque é importante o quê? Que existe dentro daquela administração um controle responsável por verificar se todos os atos ali, né, e as ações daquele ente federativo, aquele poder ali está atuando, eles estão fazendo de maneira adequada, de acordo com os princípios constitucionais, com a legalidade e assim por diante, tá? Então, não é o foco só o Poder Executivo que tem que ter o controle interno, não, tá? É uma visão deturpada que muita gente tem. Cada poder precisa ter o seu próprio controle interno também. Isso é importante vocês terem ciência. E o controle externo, Marilda, que é o foco do nosso estudo de hoje, né? E é o que a gente vai conversar bastante. O controle externo, né? Ele ocorre do quê? Por meio de auditoria e inspeções, realizadas as atividades contábil, financeira, operacional e patrimonial, né? Percebam que tem muito que a gente depois vou falar para vocês uma siglinha que a gente fica falando muito. Ele vai avaliar o foco o quê? As contas, né? O tempo todo ali, o foco são as contas, é o aspecto financeiro ali que está sendo avaliado. E é de forma pontual para garantir que a administração esteja agindo conforme determina as normas legais, tá? Então, você tem auditorias, que geralmente as auditorias é algo planejado, né? Que você informa, pode fazer esse monitoramento de tempo em tempo, né? Geralmente a auditoria pode ser trimestral, anual e assim por diante. E as inspeções geralmente têm um caráter mais de urgência ou para averiguar alguma determinada situação, tá? Geralmente ela tem muito esse viés. A fiscalização do controle externo é realizada por órgãos externos à organização, né? Foi redundante, mas é isso. Não é aquele que pertence ao mesmo poder. E pode ser realizado por pessoas físicas ou jurídicas, de fora da entidade, seja pelo controle parlamentar direto, que é o nosso foco de estudo, que são os tribunais de contas, seja pelo Ministério Público, né? Pela própria sociedade, através do controle social. Também ela executa uma espécie de controle externo, né? A forma de a gente classificar esse controle externo, existe o controle social, quando a sociedade ali reivindica, né? Ela está ali avaliando, analisando todas as questões de como aquele gestor público está administrando, né, esses bens que ali ele foi eleito para isso. E aí eu coloquei para vocês aqui essa partezinha que eu achei bem legal. Vamos lá.
No âmbito federal, que isso vai reverberar, né, que eu sempre falo, vai ter a simetria para os outros entes federativos. Então, o nosso foco vai ser aqui a União, mas que vocês já sabem que isso vai ter simetria para os outros entes federativos. No âmbito federal, o controle externo é exercido pelo Congresso Nacional. Olha lá. Ele é exercido pelo Congresso Nacional, com auxílio do Tribunal de Contas da União. Logo, por exemplo, no estado do Rio de Janeiro, quem é exercido é pela Alerj, com auxílio do Tribunal de Contas do Estado. No município do Rio de Janeiro, é o quê? A Câmara dos Vereadores, com auxílio do Tribunal de Contas do município do Rio de Janeiro, ok? Então, olha lá, quem é o titular do controle externo? Quem é o titular? Quem é o responsável pelo controle externo? O Congresso Nacional. Então, atenção, não é o Senado nem a Câmara. E sim, no caso do aspecto federal, é o Congresso todo, né? O Congresso Nacional. O titular do controle externo é o Congresso Nacional, que é o Poder Legislativo. E também não é o TCU, tá? Então, só para a gente deixar claro, existe aqui, sobre o aspecto do controle externo, funções exercidas isoladamente pelo Congresso Nacional, isoladamente pelo Tribunal de Contas da União e em conjunto pelos dois, pelo Congresso Nacional e o Tribunal de Contas da União, que é o que a gente vai ver depois nos próximos slides, tá? Então, o controle externo a gente tem como responsável por analisar todas essas contas do chefe do Poder Executivo é o Poder Legislativo, com o auxílio de quem? Dos tribunais de contas. E aí eu botei para vocês aqui para a gente já ir vendo essa simetria e ver como é que funciona. Ah lá. União, Congresso Nacional, Tribunal de Contas da União. Estados e municípios. Estado, Alerj, né? Tribunal de Contas do Estado. Município. Olha lá, municípios. Câmara dos Vereadores. E agora, mas você não falou que era Tribunal de Contas do município? Aí eu já vou ter que abrir exceções que já está aqui embaixo, ó. No caso de tribunais de contas, só existe o Tribunal de Contas dos municípios do Rio de Janeiro e São Paulo. Os demais municípios serão auditados também pelo Tribunal de Contas do Estado. Então, a gente tem 92 municípios. Apenas o município do Rio de Janeiro é o Tribunal de Contas do município do Rio de Janeiro. Os outros 91 municípios, quem vai fazer o auxílio ali às câmaras municipais? O Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro. Aqui a gente tem isso aí, Alain. Aqui a gente tem um outro tribunal que a Constituição Federal deixou aqui pra gente, que é o Tribunal de Contas dos Municípios. O que é isso, Marilda? Existe um Tribunal de Contas especificamente para o município do Rio de Janeiro e para o município de São Paulo, e a Constituição Federal permitiu a abertura de tribunais de contas que só auditem municípios. Só que eles são, já vou falar para vocês, eles são tribunais de contas estaduais. Então, por exemplo, o estado do Rio de Janeiro poderia abrir um tribunal de contas dos municípios para auditar especificamente esses 91 municípios? Poderia. E ficar o Tribunal de Contas do Estado só para auditar o estado do Rio de Janeiro? Sim. Atualmente a gente não faz isso, mas outros estados fizeram. Aí eu botei aqui Bahia, Ceará, Goiás e Pará. Só que já vou falar para vocês que o nosso amigo lá, Ceará, acabou com esse Tribunal de Contas, tá? Dos municípios. Então, só tem lá o Tribunal de Contas do Estado que pegou todas as tarefas, né? Ou seja, de auditar também os municípios lá do Ceará. Então, atualmente a gente só tem Bahia, Goiás e Pará responsável aí com os tribunais de contas dos municípios. Temos professora, aqui... Oi?
Pode Oi, tá me falar. ouvindo? Tô ouvindo. Oi, não, é só assim, em relação ao Rio de Janeiro, teve o Rio de Janeiro, o Moreira Franco fez um conselho de contas dos municípios, tá? O Brizola foi na Alerj, brigou pra caramba e acabou extinguindo antes mesmo de começar a funcionar, Ah, isso aí eu não desconhecia. tá? Muito interessante. Não, só serviu para dar aposentadoria para algumas pessoas, mas teve, o Moreira Franco fez, o Brizola foi na Alerj, brigou e acabaram extinguindo e botaram em disponibilidade a aposentadoria quem tinha sido nomeado conselheiro, tá? Ah, entendi. Boa contribuição, Zé Ricardo. Pois é. Então já teve um viés aí, conforme o colega acabou de falar. E aqui, ó, Distrito Federal, a gente tem a Câmara Legislativa, né, que é o titular, e lá tem o TCDF, tá? Especificamente, pelo Distrito Federal, os municípios já falei, e territórios, Marildo. Então, se, por exemplo, antigamente era território federal, né? Fernando de Noronha. Atualmente está ligado ao estado de Pernambuco. Mas se até então a gente vier a ter territórios, que atualmente a gente não tem, será ligado ao Congresso Nacional e o Tribunal de Contas da União, que vai auxiliar o Congresso Nacional. Fechado? Vamos lá? Professora, de quem é a prerrogativa da criação desses tribunais de contas dos municípios? É o Estado e seria o Poder Legislativo do Estado, que seria responsável pela abertura desses tribunais de contas, tá ok? Eles que instituiriam esses tribunais de contas especificamente. Ótimo. Seguindo mais um pouco. Então, aqui a gente vai começar essa primeira parte, tá? Do nosso estudo. Vou falar um pouquinho para vocês sobre os principais artigos da Constituição Federal, que a gente vai conversar sobre fiscalização e o que o controle externo tem como competência de acordo com esses artigos da Constituição Federal. Então, eles estão aqui, ó, gente, ó. Dentro são os artigos 70 a 75 da fiscalização contábil, financeira e orçamentária, tá? Então, são esses artigos que a gente vai dispor sobre o controle externo de acordo com a Constituição Federal e vamos conversar um pouquinho a respeito de cada um deles. Artigo 70. O que fala o artigo 70? Então, olha lá. A fiscalização contábil, orçamentária, financeira, operacional e patrimonial da União e das entidades da administração direta e indireta, ou seja, são todas, ok? Quanto à legalidade, legitimidade, economicidade, aplicação das subvenções e renúncia de receitas será exercida por quem? Pelo Congresso Nacional, mediante controle externo. E olha lá, gente, o finalzinho que eu deixei importante para vocês. E pelo sistema de controle interno de cada poder. Ok? Então, olha só, a gente até fala assim, o FOCOP, né? Alguns falam COFOP, que é o que é a fiscalização? Contábil, financeira, orçamentária, operacional e patrimonial. São esses aspectos que são objeto de fiscalização. Percebam que é da administração direta ou indireta e é sobre os aspectos de legalidade, legitimidade, economicidade e assim por diante, tá? Vamos seguir mais um pouquinho. E aí, o que fala o meu artigo 71? Que é o quem deve prestar contas, né? Então, a gente primeiro tem que pensar quem vai ser fiscalizado, então alguém vai prestar contas daquilo que fez, seja orçamentário, né? Financeiro, contábil e assim por diante. Quem vai prestar contas, gente? Então, olha lá, artigo 70, parágrafo único. Ainda, dentro do parágrafo 70 ainda, gente. Prestará contas qualquer pessoa física ou jurídica, pública ou privada, que utilize, arrecade, guarde, gerencie ou administre, né? Que o pessoal até fala que é o gagal. Então, lá, utilize, arrecade, guarde, gerencie e utilize
o quê? Dinheiros, bens e valores públicos, pelos quais a União responda ou que, em nome desta, assuma obrigações de natureza pecuniária, né? A gente já falou sobre a questão pecuniária que existe. Então, percebam, pode ser pessoa física também. Muita gente acha que é só pessoa jurídica. Pessoa física também é responsável. Principalmente, né, dentro desse aspecto, os ordenadores de despesas são aquelas pessoas ali responsáveis que vão estar ali administrando os recursos públicos, né? E também pode ser a questão privada quando você recebe recursos financeiros, né? Tem muitas questões aí de parceria público-privada e assim por diante que tem a responsabilidade de fazer qualquer tipo de execução ali, de aspecto não só de licitação, mas também de atividade, né, dentro da administração pública, precisa também prestar contas se ali for necessário, tá? E aí, começo então com as características do meu controle externo. Então, vamos lá, gente. Artigo 71 começa a falar. Então, eu já sei o que é a fiscalização. Então, a minha fiscalização vai ser o quê? Financeira, orçamentária, contábil, operacional e patrimonial. E vai ter o que ali? Todo mundo que guarde, gerencie, utilize, administre, né? As atividades, né? Esses recursos públicos são responsáveis por eu fiscalizar e prestar contas, né, sobre isso. Então, lá, o controle externo, a cargo do Congresso Nacional, será exercido com o auxílio do Tribunal de Contas da União, a qual compete. O que compete ao Tribunal de Contas, né? Primeiro, apreciar as contas prestadas anualmente do presidente da República, mediante parecer prévio que deverá ser elaborado 60 dias a contar do seu recebimento. Então, aqui informações importantes, né? Que eu não fiquei detalhando isso. O Tribunal de Contas, né, seja ele do União, do Estado, né, e assim por diante, ele aprecia, ele não julga as contas do chefe do Poder Executivo, ok? Quem é o responsável por julgar é o titular do controle externo. Quem é o titular do controle externo? O Poder Legislativo. Ele vai apreciar e vai informar um parecer, dizendo se é com ressalva, se está regular, se existe irregularidade, se é contrário, e assim por diante, tá ok? E ele tem um prazo. O prazo que ele faz após o seu recebimento serão 60 dias para ele enviar, né, ao Poder Legislativo esse parecer, tá? Então, é uma função opinativa. Ele vai emitir uma opinião a respeito daquelas contas daquele chefe do Poder Executivo até então, tá? Então, estou falando do chefe do Poder Executivo, tá? Responsabilidade da competência do Tribunal de Contas. Segundo, gente, olha lá. Ele aprecia. Agora, julga. Ele julga quem? Ele julga, olha lá, ele julga as contas dos administradores e demais responsáveis. Então, ele julga as contas dos secretários? Julga. Dos presidentes que estão lá nas empresas, na sociedade de economia mista, assim por diante? Julga. Dos ordenadores de despesa? Julga, ok? Por dinheiros, bens e valores públicos da administração direta e indireta, incluídas fundações, sociedades instituídas e mantidas pelo poder público federal, e as contas daqueles que deram causa à perda, extravio ou outra irregularidade, tá? Que resulte prejuízo ao erário público. Então,
O chefe do Poder Executivo, ele apenas aprecia e emite o parecer prévio. Nesse aqui, ele de fato vai julgar e vai dar um parecer conclusivo a respeito sobre essas contas especificamente, tá? Terceiro, gente, são 11, tá? São 11 características aqui que esse artigo 71 traz pra gente. Olha aqui, que interessante. Ele aprecia também, o Tribunal de Contas, né, para fins de registro, os atos de admissão de pessoa a qualquer título. Então, todas as admissões feitas, né, a qualquer título é apreciada. Só que são as admissões de quê? De servidores, tá? Não são aquelas nomeações para cargo em provimento em comissão, tá? Não é. Isso aqui ele não vai apreciar. Já pensou se todo cargo comissionado que entrasse e saísse, ele ficasse apreciando, ele não ia ter como trabalhar. São todos os que? Os concursos que foram elaborados, né? Então, no momento das entradas e verificação de conformidade, né, daqueles servidores que estão entrando, ele, de fato, vai apreciar e verificar a questão da legalidade, tá? Daquele ato. Bem como as concessões de aposentadoria, reformas e pensões e assim por diante, tá? Se tiver alguma melhoria posterior que não altere fundamento, ele não aprecia novamente, não. Agora, se tiver, ele vai ter que apreciar novamente a questão da legalidade. Então, é uma função também opinativa. O item 4, né? Vamos lá. Realiza também, por iniciativa própria, da Câmara dos Deputados ou do Senado Federal, de comissão técnica ou inquérito, inspeções e auditoria. Então, ele pode ter lá uma CPI especificamente, né? Uma comissão que foi elaborada ali e determinou que o Tribunal de Contas faça uma inspeção, uma auditoria a respeito de determinadas compras, né? Por exemplo, até agora que a gente está vendo situações sobre a questão toda dessa área de saúde, então pode haver ali dentro do Congresso Nacional, da Câmara Municipal, uma solicitação que verifique ali determinadas ações que a administração pública possa estar realizando, seja por compra, enfim, tá? E só que essas inspeções e auditorias, a gente pode deixar claro aqui que dentro do Poder Legislativo não pode ser um deputado individual chegar e falar assim, eu quero que você faça uma auditoria especificamente. Não, é sempre por uma comissão específica que vai ali determinar e vai ter uma aprovação conjunta para que seja feita aquela inspeção ou aquela auditoria, tá? Seguindo mais um pouquinho, gente. Fiscalizar as contas nacionais das empresas supranacionais. E aqui é muito mais no foco da União, né? Mas eu coloquei aqui para vocês também. Essas empresas supranacionais de cujo capital a União participe, né? E aqui é de forma direta ou indireta, nos termos do Tratado Constitutivo. O que significa isso? Trouxe para vocês aqui para vocês terem uma noção. Isso aqui acho que eu acabei copiando e foi indo em todos. Empresas supranacionais. Geralmente o que a gente tem aqui são empresas que a gente tem capital, vamos dizer, de certa forma, misto, parte aqui do Brasil e de outros países, né? E um exemplo que a gente tem muito comum, que o pessoal aí já foi em Foz, né? Quem já foi em Foz aí conhece, que é a usina lá de Itaipu, que é parte do nosso caso também paraguaio, né? Então ali a gente tem um certo capital brasileiro e também existe um capital também estrangeiro. Então não importa se aqui no quadradinho, não importa se a participação da União ou na empresa não seja majoritária e muito menos a forma dessa participação, se seja direta ou indireta. O Tribunal de Contas também vai realizar fiscalizações a respeito também dessa entidade. Vamos passar mais um pouquinho. A sexta, esse aqui eu acho bem legal, que algumas pessoas às vezes não conseguem entender e isso é importante. Olha lá, fiscalizar a aplicação de quaisquer recursos repassados pela União, mediante convênio, acordo, ajuste ou instrumentos congêneres,
a Estado, Distrito Federal e a municípios. Então, por exemplo, pessoal aí da Secretaria de Educação, aí do FNDE, né, ele geralmente envia vários programas, por exemplo, que estava a gente querendo fazer um novo plano aí para a educação do ensino médio, uma nova forma aí de... Até teve umas discussões assim por diante. Faz um convênio com o Estado para que seja feita aí umas políticas públicas a respeito da opinião do pessoal, como que a gente vai montar um novo ensino médio no país, tal. Se esse recurso foi transferido do FNDE para o Estado, quem vai auditar estes recursos será o Tribunal de Contas da União, a respeito de como foi a utilização desses recursos. Então, você está aqui no Estado do Rio de Janeiro e também está sendo auditado pelo Tribunal de Contas da União, tá certo? Então, isso é um caso muito recorrente de determinado órgão ser auditado por mais de um Tribunal de Contas, que é o caso muito da educação, né? O pessoal da saúde também, porque recebe muitas transferências e diversos convênios que se tem com a União. Seguindo mais um pouco, gente. Tais informações solicitadas pelo Congresso Nacional também, tá? Isso aí é uma outra característica do controle externo vinculado ao Tribunal de Contas da União. Aqui, aplicar, esse aqui é importante. Aplicar os responsáveis em caso de ilegalidade de despesa ou irregularidade de contas as sanções previstas em lei e que estabelecerá em outras combinações multa proporcional ao dano causado ao erário, tá? Então, é responsabilidade também do Tribunal de Contas da União e assim dos estados assim por diante. Outro, assinar prazo para que o órgão ou a entidade adote as providências necessárias ao exato cumprimento da lei, se verificada ilegalidade, né? Geralmente, pessoal que já pegou algum parecer, né, das informações assim, do Tribunal de Contas, ele vem lá com as suas determinações e informando em quanto tempo você geralmente tem que se adequar àquelas determinações para regularizar, né, para que não venha ocorrer mais aquela ação que até então estava até então ali naquele órgão. Então, eu já vi muito isso, essas determinações nos relatórios do Tribunal de Contas. Outro, sustar, se não atendido, a execução de ato impugnado e comunicando a decisão à Câmara dos Deputados e ao Senado Federal. Então, vamos lá, gente. Isso aqui eu achei importante eu abrir um pouquinho mais para vocês. O que seria esse sustar? E preste atenção, sustar é paralisar, vamos dizer assim. E aqui, eu vou até marcar para vocês aqui, importante, é a execução, de um ato, tá? Então, ele susta ato, tá? Susta-se um ato. E aí, eu coloquei para vocês. Então, o ato que o Tribunal de Contas constata ilegalidade, ele assina para que o órgão ou entidade adote as providências necessárias ao exato cumprimento da lei. E aí, o que ele faz? Se caso for atendido, ok, encerra o procedimento. Então, susta aquele ato, manda paralisar aquela ação. Se caso for atendido, ele encerra o procedimento. Se não for atendido, o Tribunal de Contas susta a execução do ato impugnado e comunicando a decisão ao Poder Legislativo. Um exemplo, gente, que vocês podem me dizer de um ato que o Tribunal de Contas poderia sustar. E aí, me dê um exemplo. Professora, ato de pagamento, ordem de pagamento. Sim. O tribunal pode mandar sustar, por exemplo, ordem de pagamento. Pode sustar uma ordem de pagamento. Um edital
um edital, provavelmente, assim, que é um concurso também, pode também, esse ato, verificar que aquele concurso ali tem alguma situação, também pode sustar esse concurso também, tá? Então, ótimo, gente. Isso são ações que o próprio Tribunal de Contas pode determinar ali a sustação, a paralisação daquele ato administrativo, né? Vamos dizer assim, como um todo. E aqui, Marilda? Ah lá. Representar o poder competente sobre irregularidades, né? Ou abusos apurados. Essa é uma das outras características do Tribunal de Contas. Sim. E aqui, ó, por último, eu quero frisar para vocês o que o meu artigo 71 fala sobre o... Vamos lá, esse aqui não é o último, não. Esse aqui é o penúltimo, se eu não me engano, que acho que são 11. O que ele fala sobre a questão dos contratos? Porque muita gente acha que o Tribunal de Contas, ele também susta contrato, mas não é bem assim. Vamos lá. No caso de contrato, o ato de sustação será adotado diretamente pelo Congresso Nacional, que solicitará de imediato ao Poder Executivo as medidas cabíveis. Então, o que a gente sempre fala, que ele susta é ato. Ele não pode determinar que paralise, enfim, questões contratuais, tá? Um contrato ele não vai ter essa gerência de determinar a sustação de um contrato, ok? Então, lá, no caso de contrato, o ato de sustação será adotado diretamente pelo Congresso Nacional, a LERJ, Câmara dos Municípios, né? Não, Câmara dos Vereadores, desculpa, que solicitará de imediato ao Poder Executivo as medidas cabíveis. Aí, mais um pouquinho. Artigo 71, parágrafo 2º. Se o Congresso Nacional ou o Poder Executivo, no prazo de 90 dias, não efetivar as medidas previstas no parágrafo anterior, o Tribunal de Contas decidirá a respeito, ok? Então, existe vamos dizer, esses passos que o Congresso Nacional precisa primeiro, né, ter aquele momento ali de verificar o que o Tribunal de Contas está falando, e ele tem 90 dias para tomar uma tomada de decisão. E, posteriormente, se caso em 90 dias ele não tomar, o Tribunal de Contas decide a respeito daquele contrato, então, tá? Esse é o nosso artigo 71, parágrafo 2º. Professora, só uma pergunta, eu quero mais saber a sua opinião. Em relação a esse decidirá a respeito aí, ele decide a respeito da sustação ou decide a respeito das consequências da não manifestação do Congresso do Poder Executivo? Olha, eu vou te falar o que eu percebo na prática, o que acontece. Na prática, ele não susta o contrato. Na prática, o que se percebe é que ele mantém essa questão de determinar que o próprio Congresso ali tome alguma decisão a respeito, né? Então, ele vai decidir ali no sentido de simplesmente fomentar ali que essa decisão de sustação venha pelo Congresso Nacional, até porque tem muito essa questão da titularidade do Poder Legislativo para se submeter a isso. Tá legal, professor. Tá obrigado, certo? Valeu. Inclusive, a gente vai ver até uma reflexão a respeito sobre isso. Não sobre exatamente o contrato, uma outra questão que eu trouxe para vocês também. Tá? Se eu não me engano, eu acho que deve ter nesse, eu vou ver depois se eu lembrar, eu acho que tem alguma súmula também do STF a respeito disso, dessa parte aí de sustação de contrato. Eu vou ver depois e posso mandar para vocês também, tá? Vamos lá, então. Aqui, ó. Tá legal, professor. Obrigado. Nada, querido. Aqui, ó. Contrato. O Tribunal de Contas constata ilegalidade. Assina o prazo para que o órgão ou entidade adote providências necessárias ao exato cumprimento da lei. E aí, começa, né? Igualzinho o do ato. Atendido, encerra o procedimento. Não atendido, o Tribunal de Contas comunica os fatos ao Poder Legislativo. Aí o Poder Legislativo adota diretamente a sustação e solicita de imediato
ao Poder Executivo para as medidas cabíveis, né? Que a gente falou. Aí, a letra da nossa Constituição, se o Poder Legislativo ou o Poder Executivo, no prazo de 90 dias, não efetivar as medidas previstas, o Tribunal de Contas decidirá a respeito. Tá? Isso é a letra da Constituição Federal. Continuando aqui, gente, olha lá. Artigo 71, parágrafo 4º. O Tribunal encaminhará ao Congresso Nacional, isso aqui eu achei importante vocês terem, tá? Que é trimestral e anualmente. A gente sabe que a prestação de contas do chefe do Poder Executivo é de forma anual, né? Mas vocês devem ver na Lei de Responsabilidade Fiscal que existem alguns relatórios que são enviados bimestral e outros quadrimestral, né? Só que, além disso, né, o próprio Tribunal de Contas ele já emite para o Poder Legislativo relatórios também trimestrais e anualmente sobre o relatório de suas atividades. Então, olha lá, caberá ao Congresso a Comissão Mista Permanente de Planos, né, Orçamento Público e Fiscalização, a emissão de um parecer sobre os relatórios trimestrais enviados pelo TCU, nos quais são descritas as atividades do TCU no período, tá? Seguindo aqui, gente, aí mais uma vez, em obediência ao princípio da simetria, iguais características terão as decisões do TCE e dos TCMs. Vamos lá, o que vocês botaram aqui para mim? Tua aula hoje, não entendi isso aqui, Adriano. Vamos lá. José é do Tribunal. Não, é que eu lembrei que tinha aula de controle, né? Eu lembrei que tinha alguém na sala que era do controle, eu não sabia se. Aí eu tava na dúvida se era o José, aí eu perguntei a ele se que é, aí eu falei que a aula é dele, porque é de controle, ele trabalha com isso, né? Então, Aí a aula é Tribunal de dele. Contas, José. Ótimo. Que bom. Sempre é bom para dar uma revisada e ver a opinião do pessoal sobre o que pensam sobre competência de tribunal. Sempre é bom saber. Tá ótima a aula. Muito bem. Eu vou querer muita contribuição sua aqui para a gente conversar ao longo da aula. Maravilha. Tá certo. Então, vamos lá. Então, a gente já sabe que existe essa questão da simetria, né? Nas decisões do Tribunal de Contas do Estado e dos Tribunais de Contas dos municípios. Aqui, gente, as decisões do Tribunal de Contas da União de que resulte imputação de débito ou multa terão eficácia de título executivo, né? Ou seja, vão ter a questão de serem cobrados pelas procuradorias gerais, né? No caso tanto na advocacia, no caso a Advocacia Geral da União, no caso do aspecto da União, e no caso aqui do Estado será a Procuradoria que será responsável pela essa cobrança e assim por diante, tá? Aqui, artigo 73. O Tribunal de Contas da União, integrado por 9 ministros, tem sede no Distrito Federal e quadro próprio de pessoal e jurisdição em todo o território nacional. Aí aqui eu trouxe algumas coisas só para vocês terem um pouco de conhecimento, né? A gente sabe aqui sobre o aspecto da União, eu não entrei muito nesses detalhes, mas trouxe alguns para vocês. O Tribunal de Contas da União a gente chama de ministros. E vocês vão ver, né? Vocês já sabem também, aqui no Estado nós chamamos de conselheiros, né? Que a gente vai ver como é que é essa composição. Então vamos lá. No Tribunal de Contas da União, 9 ministros. 1/3, gente, 3 indicados pelo presidente da República. Um auditor, que será um ministro substituto, né? Um procurador e um livre escolha do presidente, seguindo a critérios de antiguidade e merecimento, tá? Que a gente vai ver também que tem umas outras características. Então, olha lá, submetidos também à votação secreta de quem? Do Senado Federal. É assim que compõe os ministros, que quem escolhe é o presidente da República. 2/3, ou seja, 6, são escolhidos por quem? Pelo Congresso Nacional,
Escolha livre, desde que preencha os requisitos. E que requisitos são esses, Marilda? Ah lá, botei para vocês. Brasileiro, nato ou naturalizado, notório saber jurídico, contábil, econômico, financeiro ou de administração pública, mais de 10 anos de exercício de função, reputação ilibada, idoneidade moral, ser maior de 35 anos e menor de 65 anos, tá ok? Então, essas são umas das características para você poder ser ministro do Tribunal de Contas da União. Aí eu trouxe para vocês aqui em relação ao do Estado, né? Então, a gente já sabe que aqui, olha só, para vocês verem aqui, no caso da União, a gente tem 9. Nos municípios, no Estado aqui, nós temos quantos? 7 conselheiros, tá? E aqui, 3 indicados pelo governador, submetidos pela ALERJ, um auditor, que a gente já chama de conselheiro substituto, né? Os nomes que a gente chama agora é conselheiro substituto. Um procurador, gente, esse procurador, só para vocês terem uma ideia, dentro do próprio Tribunal de Contas existe um Ministério Público do Tribunal de Contas. E é esse procurador aqui que a gente é lá dentro que é escolhido para estar ali junto depois como um dos conselheiros. E um de livre escolha, né? Seguindo os critérios de antiguidade, merecimento, além dessas ações aqui que a gente vê. E 4 escolhidos pela ALERJ, que aqui a gente tem, no caso, não é 1/3 e 2/3, como a gente seria a simetria, né, da Constituição Federal, que foi até a súmula 653 da STF que determinou isso. Aí o pessoal ficava na dúvida se era 2 para o governador e 5 para a ALERJ, e aí até que foi determinando a quantia para cada um, tá? Seguindo aqui mais um pouco, gente. Vou fechar aqui para a gente, essa primeira parte, falando de controle interno. Aí a gente vai fazer uns exercícios, depois a gente vai fechar com a questão da prestação de contas, tá? Controle interno, gente, aqui, bem tranquilo essa parte aqui. O controle interno, eu acho importante vocês terem essa visão, e até alguns colegas, né, às vezes não sabem um pouco da sua responsabilidade dentro da administração pública como controle interno. Então, o que o controle interno é responsável, né? Que é dentro do artigo 74. Dentro do artigo 74 afirma, né? Os poderes legislativo, executivo e judiciário manterão de forma integrada... Marilda! De forma integrada, sistema de controle interno. Então, perceba que eu botei todos os poderes. Olha lá, o poder legislativo, executivo, judiciário, vão ter todo mundo ali um controle interno. Para avaliar o cumprimento lá das metas previstas do nosso PPA, que já é a próxima aula, né, de orçamento aí de vocês, na próxima semana, da execução dos programas do governo e dos orçamentos da União, comprovar a legalidade, né, e avaliar os resultados quanto à eficácia, eficiência dessa gestão orçamentária, financeira, patrimonial nos órgãos e nas entidades da administração federal, tá? Bem como da aplicação dos recursos públicos por entidades do direito privado. Isso é uma das finalidades. Outra, gente, importante aqui, do controle interno. Exercer o controle das operações de créditos, avais, ó que a gente já estudou, garantia, bem como dos direitos dos haveres da União. E 4, apoiar o controle externo no exercício da sua missão institucional. Percebam aqui a importância dentro do controle interno e suas responsabilidades. E aqui, por último, que é uma coisa que o pessoal que não consegue entender, mas existe essa responsabilidade, olha lá. Os responsáveis pelo controle interno
ao tomarem conhecimento de qualquer irregularidade ou ilegalidade, dela darão ciência ao Tribunal de Contas da União, sob pena de responsabilidade solidária. O que é responsabilidade solidária? Junto com aquele responsável ali da administração pública. Ou seja, se você tem a ciência, você é responsável pelo controle interno e não tomou providências, né, de comunicar ao Tribunal de Contas a respeito dessa irregularidade ou ilegalidade, você tem responsabilidade solidária com aquelas ações também, tá? E passando mais um pouquinho, gente, olha lá. A responsabilidade é solidária e não subsidiária. O que significa isso, gente? Hã? Hein? É que vai pagar junto. Solidária é quando você paga junto. Subsidiária você paga, pode vir a pagar depois de alguém. Solidária é que todo mundo vai pagar junto. Quem tiver mais patrimônio, provavelmente vai ser o azarado a ser escolhido para pagar a conta. Ótimo, viu? Melhor demonstração. Muito bom, José Ricardo. Viu, gente? Então, é uma responsabilidade solidária e não subsidiária. Você que tem ciência e não comunica ao Tribunal de Contas. Por isso que eu falo, ser responsável pelo controle interno é uma responsabilidade muito grande mesmo. E precisa estar ali junto, né, com as ações corretas, né, regular e prezando pela legalidade dos atos ali, né, e das execuções como um todo. Aqui outra coisa importante que tem no artigo 34. Só um comentário sobre essa questão que o José falou, né? E isso é engraçado, que como as coisas são diferentes do que está no papel e o que acontece na prática, né? Os antigos conselheiros lá do TCE, eles ainda recebem um salário de conselheiros, mesmo estando preso. Como que pode isso? E no papel é tão bonito a gente ver, cara, as coisas, você tem como perder até patrimônio. Sim. Se você fizer algo ilícito. Mas quando vai olhar na prática, o cara ainda recebe salário. Então, essas coisas são muito, muito doidas, né? Por exemplo, eu acabei de falar para você, geralmente, quem é que faz essa cobrança das multas? É quem? É dentro do Poder Executivo. Sim. É a Procuradoria Geral do município, do estado. E aí, será que é feita essas cobranças mesmo? É algo também a se pensar a respeito. Pelo menos é uma crítica que eu vejo assim relacionada a quem faz essa cobrança é a Procuradoria, então seria meio que ela que também não é ativa nesse sentido de cobrar essas dívidas, né? Seria mais ou menos isso? Sim, é algo que eu acho que, na minha opinião, existe um certo conflito aí, na minha opinião. Não sei se vocês acham isso. Eu acho que tem eu não sei, realmente eu não sei, eu não sei muito bem sobre essas coisas. Seria um certo conflito que eu digo porque está dentro do mesmo poder. Então, ela seria responsável por cobrar e multar ali aqueles próprios entes mesmo que estão sendo administrados por ela. Então, é meio complexo isso, né? Por isso que realmente, como você falou, nesse aspecto de que a gente vê as normas, existem as questões legais, né? E não é só no caso dos tribunais de contas, tem até Desculpa, eu não entendi muito bem esse conflito. Porque os procuradores, geralmente, eles estão ali junto para trabalhar com, no caso assim, as procuradorias que eu digo ligado ao Poder Executivo, né? Então, eles estão dentro ali do Poder Executivo, dentro das próprias secretarias ali também, os procuradores, e depois eles são os responsáveis por fazer a cobrança pelos atos ilegais dos administradores. Então, dentro a procuradoria está dentro ali do Poder Executivo. É esse aspecto que eu estou falando. Entendeu o que eu quis dizer? Tá. Entendi. Eu estou ali dentro do Poder Executivo entendi. e eu vou cobrar os administradores do Poder Executivo as multas que dos atos, esse é o aspecto que é conflituoso. E aí, aqui eu... Mesmo sendo...
Pode falar, querido. Adriano, tá me ouvindo? Não, eu entendi. Eu ia falar que mesmo sendo, digamos, função do cara, ele ainda mesmo sendo servidor, ele ainda se vê num papel, digamos, é, de não poder agir com digamos, contra alguém que seja, digamos, maior que ele, digamos, seria isso? Um problema É porque a gente fala que como esse. existe um certo conflito de interesse, porque muitos dos procuradores, eles acabam depois entrando dentro das secretarias, né? Geralmente eles ficam ali dentro do jurídico, muito ligados aos secretários. Então, assim, hoje eles estão dentro das procuradorias, mas amanhã eles vão estar dentro das secretarias, dentro daqueles órgãos. Então, esse viés assim que existe, né, pode ocasionar alguma demanda, alguma situação de interesse também no futuro. Por isso que a gente fala que para mim um certo conflito nesse aspecto. Agora eu entendi, agora ficou totalmente claro, agora eu entendi. Obrigado. Nada, querido. E aqui, o colega Cunha, né, eu estou vendo só DF2, temos alguns gestores sendo cobrados pelo TCE. Então, o Tribunal de Contas ele vai emitir aquela função toda, mas quem vai ser responsável por fazer essa cobrança posteriormente, né, e até receber esse recurso, são as procuradorias. Mas, de fato, ele que vai. Tanto é que foi uma das questões que a gente viu, quem vai fazer o cálculo, mostrar tudo e informar que foi um dano ao erário vai ser o Tribunal de Contas do Estado mesmo, sim. E eu falo, ó, já fui ordenadora de despesa, ó, graças a Deus, eu creio que eu estou tranquila a respeito do período que eu fui ordenadora de despesa, porque eu olhava tudo, nos mínimos detalhes, porque eu não quero ser auditada de jeito nenhum pelo Tribunal de Contas do Estado e acontecer alguma situação do tipo, né? Que acredito que é uma situação complicada mesmo. Vamos lá. E eu ainda falo assim, tem pessoas, eu ainda te digo mais, que tem pessoas que, quando até aceitam, né, determinados cargos como esse, né, ser ordenador de despesa, vocês que trabalham aí nos órgãos, sabe, que não tem conhecimento, assim, eu digo assim, médio para aquilo que ele está assinando. Ele simplesmente foi ali, aceitou aquela função, tal, e ele não consegue nem dizer por que aquilo ali está certo ou se aquilo ali tivesse errado, por que aquilo ali está errado. Né? Então, isso é uma situação que acontece mesmo. É, isso aí. Faz parte mesmo, isso aí mesmo, concordo. Então, vamos lá, gente. Dentro do artigo 74, parágrafo 2º, eu coloquei uma outra parte aqui para vocês, né? Que é a apuração de denúncias apresentada por qualquer cidadão, partido político, associação ou sindicato sobre irregularidades ou ilegalidades, né? Então, qualquer cidadão, partido político, associação ou sindicato é parte legítima, né? Na forma da lei, de denunciar irregularidade ou ilegalidade para o Tribunal de Contas da União. A denúncia é um exemplo da função de ouvidoria que o Tribunal de Contas da União exerce. Agora eu pergunto para vocês, eu posso fazer uma denúncia anônima para o Tribunal de Contas do Estado? Ou da União, o que for? Posso? E aí, o que vocês acham? Posso chegar lá e falar, eu vou fazer uma denúncia anônima de alguma irregularidade ou ilegalidade? Essa é a explicação mais apresentada pelos que têm sido responsabilizados. Vedado o anonimato. Exatamente, queridos. É vedado esse anonimato, tá? Se existir qualquer denúncia a respeito das contas públicas, né, de alguma ilegalidade ou irregularidade que seja feita, né, para o Tribunal de Contas, não poderá ser feita de forma anônima, tá? Então, isso aqui é importante deixar frisado. E mais aqui que eu coloquei também para vocês é a questão da simetria, só para a gente fechar essa questão lá. Simetria
Nossa, o que está aqui na minha frente? Concêntrica ou simetrização do modelo federal para o estadual e municipal. De acordo com o artigo 75, as normas estabelecidas nesta seção aplicam-se no que couber à organização, composição e fiscalização dos tribunais de contas dos estados e do Distrito Federal, bem como dos tribunais e conselho de contas dos municípios. Aí, parágrafo único. As constituições estaduais disporão sobre os tribunais de contas respectivos e que serão integrados aqui, ó, já fala, em 7 conselheiros, né? Então, aqui já determinou que não seriam 9 como o da União. E por último, gente, coloquei aqui só para vocês verem, ficou um pouquinho pequeno, né? Mas só para a gente fechar aqui, ó. O Tribunal de Contas da União, Estado, Distrito Federal e Município tem as mesmas competências e o formato é praticamente o mesmo, só há mudança nas nomenclaturas. Então, Tribunal de Contas da União, 9, Tribunal de Contas do Estado, 7, conselheiro. Ambos emitem parecer prévio para os chefes do Poder Executivo. E no caso do Tribunal de Contas, né, da União, sobre as contas do Presidente da República. E no caso do Tribunal de Contas do Estado, sobre as contas do governador e do prefeito, se não houver um Tribunal de Contas do município ou o Tribunal de Contas dos municípios, vamos dizer assim, tá? Então, deixa eu fechar aqui.